quando a gente encontra o nosso propósito, a questão de aquilo virar uma fonte de renda e a gente ficar satisfeito até entender melhor para que serve o dinheiro e o quanto a nossa satisfação não está ligada a isso, muda completamente. Então a gente tem alguns princípios dentro disso que facilitam essa ideia do trabalho, que eu queria conversar com vocês hoje, que eu achei bem interessante quando eu estava estudando. Tô aqui, sem cenário, improvisado no quarto das meninas, mas o assunto tava bem fresco na minha cabeça, eu não queria perder, então vamos lá. Olá pessoas, eu sou a Fê Castilho. Aqui nesse canal você encontra algumas reflexões cristãs, algumas reflexões sobre a vida, muito sobre as leituras que eu tenho feito, o meu trabalho aí de tentar ler mais e de recomeçar a minha biblioteca, né? Quem perdeu, não sabe do que eu tô falando, assista aqui os outros vídeos anteriores, tem uma playlist só sobre a enchente que a gente passou aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu queria falar com vocês hoje sobre essa questão do trabalho, da satisfação e principalmente sobre a questão daquela busca que a gente tem por ler e consumir os melhores livros, né? Pra gente não gastar tanto dinheiro, né? Que a gente não teria ou não tem, ou que a gente divide com outras coisas que a gente gosta, que nem todo mundo tem como seu objetivo ter muitos livros, né? Mas quer aproveitar ao máximo esse tempo. O Luiz já falava que existem muitos livros e nós não vamos conseguir ler todos. Então, como que a gente faz para selecionar, sabe? E eu percebi, antes de chegar assim, exatamente no pontinho ali que eu quero chegar, eu tenho que explicar algumas coisas, mas eu percebi que a gente, quando tem um objetivo, né, como o trabalho, assim, entende o nosso trabalho, a gente quer ler tudo que tem da nossa fé sobre aquele trabalho, né, sobre aquela área. Mas tem um caminho que é o mais certo e melhor para isso, eu vou explicar nesse vídeo, então fica até o final para você entender do que eu tô falando. Existem alguns princípios, né, que a gente precisa entender e ter claro na nossa vida, não só para que a gente tenha satisfação, mas para que a gente possa cumprir plenamente aquilo que o Senhor tem para nós aqui na Terra, né? Então, assim, antigamente se fazia, até hoje em algumas igrejas se faz muito isso, essa divisão entre o secular e o sagrado, onde a gente entendia que o trabalho para a igreja é somente aquele trabalho que a gente executa dentro do ministério na congregação da gente, né? Não que não seja importante, não que a gente não tenha que atuar dentro da nossa congregação, né? Mas existe o serviço ao Senhor que não está ligado diretamente a funções eclesiásticas, tá? Então, assim, antigamente esse ministério né, era somente de pregação, de louvor, ou, enfim, qualquer coisa ligadas ao ministério em si, eclesiástico. Entretanto, a gente já sabe, já entende, já é bem difundida essa ideia, esse conceito, essa verdade, de que, na verdade, a gente tem que entender que a gente serve ao Senhor em todos os momentos da nossa vida e que o nosso trabalho é um ministério também, né? A ser assim, pensado e vivido dentro da nossa fé plenamente, sabe? Então, quando a gente entende isso, nós somos melhores profissionais. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos, quem acompanha os outros vídeos, quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo muito sobre isso, sobre ter uma vida devocional, né? A gente é uma cultura que ainda não voltou para a igreja, que antigamente era uma cultura da igreja, né? Se pensava no calendário litúrgico e o dia inteiro e o ano todo era voltado para as coisas de Deus, né? A fim de nos lembrar mesmo de momentos, assim. A gente vê muito isso no Antigo Testamento, quando Deus, né, estipulava festas e momentos, assim, memoriais para as coisas, que na verdade aquilo não era a festa em si, mas era para que a gente tivesse marcadinho no nosso coração algumas ideias, alguns conceitos, algumas doutrinas. A gente passou do Novo Testamento, então algumas coisas nós não temos mais aquelas obrigações de serem cumpridas, mas no sentido assim de festejar ali, parar para festejar, mas observar o calendário litúrgico e pensar nele faz parte de um bom entendimento da nossa fé e também de uma ideia de tentar conseguir voltar a esse conceito de ter uma vida inteira devocional. Isso, no final, promove pra gente muito mais satisfação enquanto seres humanos, filhos de Deus. É como se a gente conseguisse entender melhor quem nós somos e conseguir ser mais fortes. Tem uma frase, e até eu não concordo com esse pensador, vamos dizer assim, né? Eu vou colocar aqui embaixo a frase certinha pra vocês, que eu vou parafrasear aqui, que eu tô lembrando, mas ele fala uma coisa que talvez não seja bem no sentido que eu coloco, mas ele acertou muito em dizer que pessoas que sabem que são amadas, elas geralmente são mais fortes, né? Elas são mais fortes, elas entendem. Se a gente for pensar, isso não é mentira, porque quanto mais a gente entende que é amada por Deus, a gente fica cada vez menos dependente de aprovação, dependente do que os outros dizem que é sucesso, e muito mais dependente da única pessoa, né, do único ser que pode todas as coisas, que é Deus. Então pensem, o poder que tem na nossa vida é entender que nós somos amados por Deus, né? Como ele diz ali, pode um pai, né, o filho pedindo pão dar uma pedra?
Então, quanto mais eu que sou o Deus perfeito, né? Eu sou o amor, né? Então, quando a gente entende isso, tudo flui na nossa vida. E na nossa carreira é a mesma coisa, sabe? Então, muitas vezes, a gente pode até observar pessoas que estão fluindo dentro desse conceito e que pra nós, nosso ponto de vista, não tem sucesso. Mas é que as pessoas entenderam que... Essas pessoas entenderam que a satisfação no Senhor, ela não vem de coisas que podem ser perdidas aqui nessa terra. O C.S. Lewis fala bastante isso, né? Não deposite o seu amor em coisas que acabam, que tem fim. Deposite nas coisas eternas. Não é fácil, não é simples, mas entender a verdade e já tentar aplicar esse conceito ajuda bastante. Isso facilita bastante com que a gente acorde todo dia de manhã e chegue no nosso trabalho, porque independente do que a gente faça, de quão possa parecer insignificante, ele tem uma função e um propósito dentro do drama maior, dentro do drama de Deus, né, para a humanidade, aquela história toda que Deus já desenhou para a humanidade. Então, isso dá sentido e propósito. E faz com que a gente entenda qual que é a verdadeira recompensa. Faz também com que a gente entenda que tudo é graça. Que mesmo que a gente levante, trabalhe, estude, quem proporciona todas as coisas é Deus, né? As coisas acabam num sopro. A gente tem observado isso aqui na nossa vida nesses últimos dias, com a enchente, né? Depois a gente sofreu um acidente de carro, eu nem falei aqui no canal, mas sofreu um acidente no nosso carro, que era o nosso carro de trabalho, que era uma fonte de renda, também foi... Assim, como que de uma hora para outra tudo tá resolvido e em menos de 30 segundos tudo bagunça de novo? É porque a gente não pode, de maneira nenhuma, focar na nossa dependência no que a gente tem agora, sabe? Então, pensando nisso, conversando com alguns profissionais que vieram me pedir dicas de livros e conversar comigo sobre alguns livros, eu percebi o quanto as pessoas acham que, agora, Fernanda, eu quero entender a pedagogia da perspectiva cristã, né? Como ser uma melhor pedagoga dentro daquilo que Deus entende, né? Aquilo que Deus me faz entender, né? Da pedagogia. E aí, acaba que se pula algumas etapas, né? É que nem eu também, por exemplo, na leitura. Então, pula-se algumas etapas. Na verdade, primeiro as coisas... Esse virou um lema. Primeiro as coisas que são importantes, depois as que são urgentes. Se tu vai escolher na tua gama de porcentagem, 100% de livros que tu vai escolher, tu tem que pensar que 80, 90% dos livros que tu vai escolher são para formar a base daquilo que mais importa para ti. E no nosso caso, aquilo que mais importa é entender a nossa fé para ter comunhão com Deus e manifestar a glória dele na terra sendo um imitador de Cristo, né? Ser cristão nada mais é do que dizer que nós somos imitadores de Cristo, somos pequenos cristos. Então, quanto mais a gente entende a nossa fé, quanto mais a gente entende o amor de Deus, mais a gente manifesta ele através da nossa vida. Tudo isso, claro, mediante aquilo que Deus faz por nós, porque nós não conseguiríamos fazer nada disso sozinhos. Mas existe esse caminho. Então, antes da gente chegar, e esse é o meu ponto aqui no vídeo, em livros específicos sobre pedagogia, sobre psicologia, sobre como ser um bom administrador, um bom advogado, sobre todas essas questões, a gente tem que entender primeiro as bases da nossa fé. E isso deve começar primeiro por cristãos, por homens e mulheres que fizeram a base no nosso passado, pessoas que já passaram pelo teste do tempo, né? E a gente, claro, tem pessoas muito mais antigas, mas, por exemplo, C.S. Lewis, procure ler tudo do C.S. Lewis, vamos dizer, gosto do C.S. Lewis, entendi que o C.S. Lewis, me identifiquei com o C.S. Lewis, beleza. Tente ler tudo sobre tudo que C.S. Lewis escreveu, né? E aí, dentro de tudo que ele escreveu, ele vai citar muitos, por exemplo, o Lewis tem essa característica, né? Mas todos os escritores têm essa característica de citar as suas fontes, da onde bebe, né? Todas as suas ideias. Então vai lá, toda vez que ele faz uma citação, anota, procura, vê se tem a tradução, vê se tu consegue ler esse livro e começa a fazer uma lista de indicações de coisas que tu entendeu, né, daquele autor e que tu gostaria de se aprofundar. Esse é o melhor caminho para não perder tempo e nem dinheiro, né, quando a gente está nesse processo de desenvolver a nossa leitura. Eu estou tentando passar por uma reformulação, né, já que eu perdi todos os meus livros praticamente, né, ficaram acho que 3 livros que ainda dá pra ler, e o intacto é que eu conto a história aqui, tem um vídeo, vou deixar aqui na descrição, que eu conto que só a minha Bíblia ficou intacta, o resto teve uma sujeira ou outra, e 99% ficou totalmente inutilizado, né? Então, dentro desse processo, eu ganhei livros de algumas pessoas, né? Alguns irmãos que gostam de mim me mandaram livros, mas eu tenho que começar a montar a minha lista de livros. E eu tô usando essa premissa, né? Tenho orado, porque o que eu entendi é que agora Deus é que tá escolhendo os meus livros, né? Me dando condições novamente. Eu já falei muitas vezes aqui, se você quer me apoiar para que eu traga mais conteúdo, para que eu continue desenvolvendo esse processo, vão existir outros meios de apoiar e vão estar todos escritos aqui embaixo, sempre, né, no vídeo.
Mas nesse momento, né, que eu tô gravando o vídeo, o melhor meio de me apoiar é fazendo suas compras dentro da Amazon. É curtindo o vídeo, é se inscrevendo no canal, é entrando no meu Instagram, interagindo com os conteúdos que você concorda, que você acha bom, dando ideias, dicas, fazendo correções, deixando a sua contribuição aqui, né, nos comentários, corrigindo, criticando, apoiando, elogiando, sabe? Mas interagindo para que bons conteúdos possam ir pra frente. Eu digo bons conteúdos, não que eu ache que os meus conteúdos são os melhores, mas conteúdos que tem algum propósito, né? Que não são aqueles blá 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 que a gente vai olhar, vai rir e vai passar, né? Não também que eu não concorde que existe humor, mas eu digo assim, conteúdos que tem um valor no sentido de desenvolvimento, aprendizagem, enfim, vocês entenderam. Hoje em dia é tão difícil de falar, tudo é mimimi, a gente fica com receio de ofender alguma pessoa, né? É incrível como tá difícil. Mas quem me acompanha, me conhece, sabe como é que eu sou, principalmente no Instagram, e entende assim o que eu tô querendo dizer aqui. Então, essa é a minha dica. Se vocês têm uma dificuldade de escolher os melhores livros, saber como gastar, para não gastar errado, para poder ler com mais assertividade, eu sei que é difícil, mas não foquem nesses autores novos, nesses autores recentes. Foquem em autores do passado. Leiam primeiro a base, tenham uma boa base. Porque vocês tendo uma boa base, por exemplo, da fé de vocês, qualquer leitura que vocês fizerem, vocês vão conseguir identificar quais são os erros teológicos dentro do seu pensamento e raciocínio enquanto cristãos. Agora, se vocês começarem a pegar conceitos já prontos daquele tipo de conteúdo, ou até às vezes muito bem indicados, né, recomendado, mas que vocês não têm uma base anterior, talvez algum erro que quem indicou consiga passar por cima, vocês já não conseguem, entende? Então, é importante que vocês tenham esses conceitos definidos, essa triagem, porque tem muitos novos teólogos que estão apresentando algumas novas teologias que, no geral, talvez não sejam tão boas. Mas são pessoas bem conceituadas, tiveram uma boa divulgação, né? Estão com editores que divulgam bem, que fazem, às vezes, coleções que são irresistíveis. E aí acaba que a gente vê muitos bons teólogos de hoje recomendando. Só que no final, você não tá com aquela base pronta. Então, a minha dica é sempre essa. Vai lá pro passado e procura os bons teólogos, os pais da igreja, as bases da fé, Agostinho. E é muito melhor gastar o seu tempo lendo um livro durante um mês inteiro, um livro só de 200 páginas, do que ler 4 livros de 200 páginas que não tem um conceito muito profundo ou que vocês também não entenderam nada. Eu sei que é difícil a gente entender essa verdade e viver ela, né? Porque a gente tá no mundo da produtividade, onde a gente posta as coisas, né? Que a gente faz. Mas é melhor do que você enganar os outros e acabar se enganando, né? E perdendo tempo de vocês com coisas que não estão edificando a vida de vocês e não vão mudar. Com o passar do tempo, talvez isso até interfira no volume de leitura, porque uma vez que aquilo não está produzindo nenhum resultado, o teu cérebro não tem uma micro nem uma macro recompensa por aquilo, e aquilo vai deixando de ter valor, né? O que tem valor para nós, o que é útil é o que continua. E não tem nada que a leitura não consiga nos trazer de benefícios hoje, né? Ela nos ensina muitas coisas, ela mexe com o nosso sistema, todo o nosso organismo, e ela faz o nosso cérebro funcionar melhor. Então é algo extremamente necessário para uma infinidade de coisas, né? A humanidade inteira se viu falar de leitura e de como é importante ler. Inclusive a gente observa isso nas grandes pessoas. Essa é a dica que eu tinha para hoje, essa é a ideia que eu tenho desenvolvido na minha mente, tenho tentado voltar ali para minha lista, né, que me dá uma ansiedadezinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Mandem para aquelas pessoas que estão cursando alguma coisa na faculdade, que estão bem perdidas, né? Temos algumas faculdades que são bem contraditórias à fé. Então são pessoas que às vezes sem querer não percebem, mas estão entrando em ideias e conceitos que estão muito distantes da nossa fé mesmo, dos nossos conceitos, das nossas bases, daquilo que nós entendemos e sabemos que é o correto. E então, esse vídeo acho que deve ajudar bastante, né? Essa pessoa a, se pelo menos focar na leitura básica da fé e entender os conceitos básicos da sua fé, eu tenho certeza que elas vão melhorar muito nessas questões. Outra coisa que eu tenho pra indicar é assim, ó, disparado, uma das melhores escolas que eu tenho observado pra esse desenvolvimento dentro da cultura é a Invisible College, tá? É demais, todos eles, né? Então, os fundadores é o Pedro e o Kaique, mas tem os meninos envolvidos ali que, meu Deus, sabe? São pessoas excepcionais mesmo. E o curso deles prepara a gente com uma base muito sólida, né? Muito forte com relação à nossa fé. É um curso de 1 ano básico, essencial, né? Então, dá uma olhadinha, procura, pesquisa, tem canal aqui no YouTube com várias dicas já muito importantes, com vários temas, assim, relevantes, muito relevantes. Tem vários materiais já de graça, mas também o curso é muito justo, sabe? Eu acho até que podia ser um valor muito, muito mais caro pelo que eles nos entregam, assim, sabe? Então,
vale muito a pena para você, antes de fazer faculdade ou no seu primeiro ano de faculdade, procurar se especializar dentro da sua fé e entender ela para depois poder aí voar dentro daquilo que você escolheu e glorificar o nome do Senhor também nessa parte da sua vida, tá certo? Eu aguardo vocês no próximo vídeo.